Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vim aqui pela misericórdia, a bondade de Deus, né? E é uma coisa que eu tenho muito prazer, né? Em falar da palavra de Deus. Eu amo fazer isso. E eu preparei uma palavra para dar aos irmãos, uma palavra com um ensinamento, né? Pela graça e a misericórdia de Deus, né? Inclusive a irmã Laís falou comigo no começo da semana, né? Falou se eu pudesse dar uma palavra, né? E me animou. Eu já tinha o desejo de fazer isso, né? E ela me animou para a glória de Deus. Então eu queria falar um pouquinho com os irmãos de uma palavra, né? E peço aos irmãos que eu possa falar e o Espírito do Senhor, né? Possa falar no coração de vocês, em nome de Jesus. Porque é um prazer apresentar a palavra de Deus para vocês, né? E eu sei que a palavra de Deus, ela vai, né? E faz o que apraz a Deus. Então eu quero que, por graça e bondade de Deus, faça isso no coração dos irmãos e no meu coração também, porque eu careço da palavra de Deus também, careço muito, né? E agora a gente tem um tempo maior, né? Devido à situação, de poder ler mais, orar mais, né? Pela misericórdia de Deus, né? E a nossa comunhão continua, né? A gente está se falando com os irmãos no celular, né? Mandando mensagens, né? E para a glória de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho, né? Da palavra, um ensinamento aqui. E quero pedir aos irmãos, como sempre falei, né? Que isso não é não sou eu o dono da verdade, mas eu tenho a palavra de Deus, para a glória de Deus no meu coração. E queria falar um pouco sobre isso e dizer aos irmãos, né, que tem toda a liberdade, como eu sempre falei nos ensinamentos, escola dominical, tem toda a liberdade de questionar, de reclamar, de discordar, né, de não aceitar ou aceitar, né, pela graça e a misericórdia de Deus, vocês têm toda a liberdade, né, de poder analisar a palavra que eu vou falar, fazer como os crentes bereanos, como eu sempre falei, né, que acompanhavam Paulo quando falava, né, com a palavra, para ver nas escrituras o que ele falava se batia, se estava certo, se era correto aquilo, né? Então vocês têm toda a liberdade. É claro que agora vai ser um monólogo, né? Eu vou falar, mas vocês têm que ter liberdade de me telefonar, de falar no meu telefone, no meu particular, né? De perguntar, ou tirar dúvida, ou mesmo falar, meu Deus, não gostei, não está muito certo isso, aquilo, outro, entendeu? Né? Mas o intuito é que vocês recebam a palavra de Deus, tá? Recebam, sim, façam o crivo de vocês, né? A separação, aquele que serve, aquele que não serve, tá? Pela misericórdia de Deus, é muito bom isso, né? Ver o que serve para nós, o que não serve, tá? Mas o intuito é de coração, de falar da palavra, é um prazer isso, de falar da palavra aos irmãos, tá? Os irmãos não estranham o vídeo não, que eu não sou bom nisso de mídia, não. Sou bem fraquinho. Eu só sei ligar o telefone, olhar as mensagens do WhatsApp e mandar mensagem. Então eu tô gravando aqui, mas o telefone tá encostado aqui, de repente ele cai da mesa e bate, aí vocês não assusta não, tá? Louvado seja Deus. Mas eu quero ler uma palavra que muitos irmãos talvez conheçam, né? Uns conhecem, outros já viram uma parte, tá? Essa palavra, ela está no livro de... Eu vou já tá aqui o que eu falei com os irmãos, o celular já estava escorregando aqui, né? E essa palavra está no livro de Josué. Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Eu não vou ler todo, porque é bem extenso, tá? Josué, capítulo 9, é bem extenso. Mas eu vou ler os primeiros versículos, depois vou explanar a palavra um pouquinho com os irmãos, né? Eu tenho tempo, os irmãos também vão ter tempo para ouvir, tá?
mas não quero ser maçante também, né? Já orei, né? Não vou orar agora, mas já orei a Deus, pedi ao Espírito de Deus que me direcione e que também trabalhe no coração dos irmãos, né? Trabalhe no coração dos irmãos através dessa palavra, né? Eu quero falar um pouquinho da palavra nesse sentido, já falei várias vezes, estou sendo repetitivo, quero falar da palavra, os irmãos, ei, o irmão não fala logo, fica falando que vai falar, mas vocês me conhecem, mas eu quero falar devido à situação a qual nós estamos vivendo, né? É importante, eu sempre, quando tive as oportunidades de falar um pouco na escola ou no culto de ensinamento, eu sempre gostei de levar para o nosso dia, né? Uma coisa contemporânea, como nós estamos vivendo, a situação, né? Para trazer para os nossos dias. E o livro de Josué, capítulo 9, ele vai falar de um acordo, né? E eu queria ler com os irmãos aqui. Eu vou ler alguns versículos só e depois vou estar falando. Né? Josué, capítulo 9, o versículo 1 em diante, diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois? Vós, de onde vindes? E responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomais convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando nos enchemos de vinho, e eles aqui, já rotos. E estas vossas vestes, e essas nossas vestes, e estas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra, para a glória de Deus,
Josué, o homem que substituiu, né, nós sabemos, substituiu Moisés, tá, para levar o povo de Deus à terra prometida, a terminar a obra que Moisés começou, levar o povo a Canaã, a cidade prometida, a cidade que mana leite e mel. E Deus, né, deu ordem a Josué que entrasse na terra e destruísse todo o povo, todo esse povo que vivia nessa terra. Era para ser destruído, não era para ter aliança com esses povos, né? E para que eles não fizessem o costume do povo, que o povo era idólatra, né? E o povo tinha costumes que não agradavam a Deus, segundo tudo que eles tinham aprendido de Deus, né? Todas as leis que Deus deu a eles, então não agradava a Deus. E Deus pediu para que tirassem todo aquele povo, matassem todo mundo. Então Josué vem e começa a peleja, né? Entra lá em Jericó primeiro, né? E depois ele vai pelejar contra Ai, né? Ai é o povo de Ai, dessa cidade. E ele começa a pelejar, né? E começa a perder, né? Deus disse para não pegar nada lá, os irmãos já ouviram muitas vezes essa palavra, né? E disse para eles não pegarem nada de lá. E nós vemos, né, os irmãos que lembram um pouquinho aí, ou que sabem, que já leram sobre o assunto, que Acã pegou uma capa, pegou algumas coisas lá, que não vem à memória todas agora. E isso causou uma maldição para o povo, né? Infelizmente. E Deus disse que havia alguém que já havia pego alguma coisa que não era para ter pego, né? Então Deus mostra a Josué, né? Eles tiram sorte, descobrem quem é Acã, e é morto Acã e toda a sua família, né? Porque eles estavam perdendo a batalha. Josué questiona Deus: poxa, nós estamos aqui, o Senhor mandou eu vir, agora nós estamos perdendo. Então Deus mostra a eles, né, quem é, e eles matam Acã e toda a sua família. Os irmãos podem ler isso, né, nesse livro mesmo. E feito isso, irmãos, eles começam a vencer a batalha, né? Para a glória de Deus. Começam a vencer a batalha e vencem a batalha de Ai. E eles vão embora, né? Venceram a batalha. E esse povo, né, que nós lemos agora aqui, os Gibeonitas, os Eveus, né? Gibeonitas, Eveus, chamado assim. E eles vêm, né, para falar com Josué, porque eles iam ser destruídos. E eles vêm e falam com Josué sobre o que Josué estava fazendo, e eles tinham um receio de chegar até eles, né, essa destruição, tá? Então eles usam uma estratégia, né? Usam uma estratégia para chegar a Josué. Eles estavam bem perto, né, de Josué, mas vocês leram o livro e conhecem também muitos, né, que eles se vestiram, né, de roupas velhas, odres velhos, sandálias velhas, para dizer que haviam chegado, vindo de muito longe para falar com Josué. Que eles tinham dado uma distância muito longa, né? Imagine o tempo que eles saíram. Eles queriam dizer que ficaram dias e dias e dias e dias e dias andando e chegaram a Josué. Eles sabiam, né, que Josué iria destruir eles mesmo. Realmente era a ordem de Deus para que Josué destruísse esse povo. E Josué vai, né, e ouve eles falam com Josué. Eles eram um povo que tinham, né, até quero grifar isso, os irmãos lembrar disso, que tinham um assunto que quero falar mais à sua frente também, né, tudo envolvido dentro dessa palavra, o assunto que nós temos hoje, né, a situação nossa. Eles tinham anciões, eles tinham muitos anciões,
E os anciões, até os irmãos que acompanham ali a palavra aí, vão ver que eles falam dos anciões. Nossos anciões nos mandaram aqui. E eles eram mesmo regidos pelos anciões. Os anciões, as pessoas mais velhas, era um concílio e eles eram informados por eles. E eles eram sábios, né? Vamos dizer assim, sábios. E sorrateiros também, né? Naquele tempo havia muito povo assim, né? Que não conseguia vencer as suas batalhas pela força, então usava de subterfúgios, né? De subterfúgios sábios para poder resolver a situação. E foi o caso deles, né? Que vieram e conseguiram enganar, né, a Josué. Enganaram também Josué porque Josué estava feliz, né? O povo, os príncipes, junto com Josué, estavam felizes porque tinham acabado de vencer uma batalha. Então eles baixaram a guarda também, né? Tinha acabado de vencer uma batalha e esses gibeonitas começam a falar com eles. Josué pergunta: onde vocês são? Porque vocês são aqui de perto de nós, né? Se vocês são daqui de perto de nós, ele quer dizer, vocês estão perdidos, porque nós vamos matar vocês também. Eles: não, nós não somos daqui não. Nós somos de muito longe, meu senhor. Já chamou eles, né? O senhor é senhor. Já apresentou que ele é um servo. Eles: nós somos servos do senhor. E nós viemos de muito longe. Estamos aqui com... Nós pegamos essa comida aqui, as nossas roupas. Olha, envelheceu para chegar aqui. Estamos assim, ó. Então nós estamos de muito longe. Né? Mas nós sabemos, né? Mesmo de muito longe, sabemos da ordenança, do que Deus fez, né? Usou a Moisés e falou com Moisés o que era para ser feito com o povo que estivesse na terra. Então nós tememos e viemos até o Senhor pedir, né, que não faça isso conosco, porque nós estamos longe, mas pode chegar até nós também, né? Então Josué toma uma decisão, né? Toma uma decisão e a Bíblia comenta, fala, né? Os versículos falam que ele tomou essa decisão sem consultar a Deus, sem consultar ao Senhor. Ele e os príncipes, e sim, eles então fazem acordo com eles. Fazem um acordo com eles, e desse acordo, né, de não colocar a mão neles, né, de matar todo o povo que viria lá, mas não esse povo. E a passados 3 dias, irmãos lerem até o final esses versículos, eles descobrem, né, Josué descobre que eles haviam enganado a Josué. E Josué fala: por que fizesse isso conosco, né? Não, porque nós tememos, nós sabíamos o que o Senhor poderia fazer conosco, nós tememos. E Josué os amaldiçoa e diz que eles vão ser lenhadores, que eles vão trazer água, né, para eles, vão ficar a vida inteira sendo escravos, né? E é uma palavra, né, para nós, assim, é muito interessante a história, né? A história é uma aliança feita de uma forma sorrateira, mas que dá certo para esse povo, né? Então Josué tinha que honrar a palavra, né? Temente ao Senhor, ele deu a palavra dele, os príncipes deram a palavra, o povo perguntou por quê? Os príncipes: nós já demos a nossa palavra, e vamos continuar, né, com a nossa palavra. E Josué simplesmente deixa que eles trabalhem, né, um trabalho análogo, escravo, né? E eles ficaram, né, com a proteção do povo de Israel, o povo judeu, né, o povo hebreu. E essa proteção, né, irmãos, eles estão ali sob a proteção do povo de Deus e de Deus, que vocês vão ver mais à frente, né? Porque eles, passado um tempo, os povos que Josué havia de destruir, né, naquela região, e eles vieram contra esse povo, os gibeonitas, né? Vieram contra os gibeonitas e falaram: vocês fizeram um acordo, né, com o povo hebreu, né? Então eles vieram para destruir eles. E eles pedem socorro a Josué. Louvado seja Deus. Pedem socorro a Josué, pede que Josué socorra eles, porque o povo vai destruí-los. E eles vêm até Josué, como já falei, repetindo, pede socorro, e Josué vai ao encontro deles, né? Vai ao encontro e vai pelejar por eles. Mas nessa agora,
Josué consulta a Deus, né? Depois de outra, né? De não ter consultado na primeira vez, né? Agora ele consulta a Deus, né? Se pode ir nessa peleja. E Deus fala que eles podem ir, que eles vão vencer, né? Louvado seja Deus. Josué vai nessa peleja, né? Para a glória de Deus. Uma luta, né? Que ao primeiro momento não era dele, né? Indiretamente não era dele, né? Mas ele teria que lutar com esse povo, porque Deus pediu para que ele destruísse os povos ali. Mas por enquanto não era essa hora. Mas como eles pediram socorro, eles tinham feito aliança com os gibeonitas, ele foi e pelejou por eles. Começou a pelejar. E nós vamos ver que ele começa a lutar, irmãos, uma luta que não era dele de imediato, né? Mas como ele tinha feito um acordo, ele tinha dado uma palavra, então ele tinha que pelejar junto com esse povo, né? E nós vamos ver que Deus, pela sua misericórdia, dá graça a ele de vencer esse povo. E nós já lemos várias vezes, né? Que o sol parou, né? Na palavra vocês vão ver que o sol parou, a lua parou, quase que um dia todo, né? Josué orou e a gente fala que o sol parou, a lua, né? Tá escrito aí na sua palavra, você pode ler. Então vamos ver que Josué pelejou uma luta, né? Que não era dele de momento, né? Vamos dizer assim, e que até o sol e a lua parou por uma peleja que não era dele. Louvado seja Deus. Os irmãos, gravem isso. Quero falar sobre isso com os irmãos. Uma peleja que não era dele, né? Nós vemos que... E ele venceu. Venceu pela vida dos gibeonitas. Ele venceu, né? A batalha. Deus deu graça e os homens que vieram contra eles, né? Que eles foram contra eles também, né? Foram destruídos. E Deus usou também de uma forma, né? Enviou, se não me engano, acho que pedras sobre esses homens também. Os irmãos leiam lá também, por favor, né? A gente não lembra tudo, mas foi isso, tá? Que Deus fez, né? Nessa peleja, né? Deus ajudou o povo hebreu, né? Também com fenômenos, né? Pela misericórdia de Deus. Então nós vamos ver que Josué está pelejando, né? Por um povo, tá? Uma luta que não é dele, por causa de uma aliança que ele fez com Deus. Louvado seja Deus. E mais ainda à frente, irmãos, esse povo ainda, né? Eles aparecem lá em 2 Samuel, se não me falha a memória, com Davi, né? Os irmãos que lembram da história aí, já leram, eles aparecem com Davi. Há uma época, né, no reinado de Davi, que existe uma fome. E é uma fome de 3 anos, irmãos. Uma fome de 3 anos. É uma fome de 3 anos, eu repeti aos irmãos. Lembrem isso, eu quero falar sobre isso, né? E o povo, né, Davi, ele consulta a Deus, né? Consulta a Deus. E Deus fala com eles, né? Com o povo. Que é por causa de um erro de Saul que isso está acontecendo. E esse erro, irmãos, né? A Bíblia não fala, né? Quando foi, né? Os irmãos podem procurar. A Bíblia não fala quando foi. Mas é dito lá em Samuel, acho que é Samuel, 2 Samuel 21. E fala que eles haviam... que Saul havia matado o povo para cumprir a ordem de Deus, né? Porque Deus havia mandado lá em Êxodo que matasse esse povo todo. Então, ele havia matado alguns gibeonitas. Então, e Deus estava causando a fome no reinado de Saul por causa disso. Era uma aliança, né? Os irmãos observem, era uma aliança que havia sido feita sem a permissão de Deus, sem o aval de Deus, e agora eles estavam comprometidos com Deus também, porque os homens de Deus fizeram a aliança. Os homens de Deus fizeram a aliança.
Nós somos pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Quando nós fazemos uma aliança, Deus honra essa aliança, né, pela misericórdia dele. Deus honra. E Deus, por bondade dele, né, também estava protegendo este povo. Então, aqueles que nós abençoamos, aqueles que nós damos a paz, aqueles que nós intercedemos, né, para a glória de Deus, Deus abençoa, porque nós somos homens e mulheres de Deus. Aqueles que nós colocamos na mão de Deus, Deus ajuda, né? Louvado seja Deus. E esses homens foram colocados na mão de Deus através dos homens de Deus. E Deus saiu em socorro desses homens, né? Usando a Josué, fazendo o sol, a lua parar, fazendo elementos do sol, do céu cair sobre esses homens que vieram contra esses gibeonitas. Né? Nós vemos a graça de Deus atuando através da vida daqueles que servem a Deus. Olha que momento que nós estamos vivendo hoje. Nós que servimos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus. Eu me alegro porque eu sirvo a Deus. Você serve a Deus. Nós servimos a Deus. E nós temos diante de nós uma palavra poderosa. E além desta palavra poderosa, nós que recebemos a graça e a unção de Deus, nós temos a nossa palavra, que é poderosa. E Deus, por graça e bondade, nos abençoa. Então, através desta palavra, dessa autoridade de Deus, eu quero já, não terminei ainda, mas já de antemão, eu sinto de Deus, de abençoar os meus irmãos, de abençoar a tua família, de abençoar o teu lar, de abençoar o teu trabalho. Que Deus, por graça e bondade, né, assuma as minhas palavras neste momento para abençoar você e a tua família. Que Deus venha suprir as suas necessidades. Que Deus venha dar graça a você, né, para a glória dele. A sua família. Venha te sustentar na presença dele, porque esse é o momento que nós precisamos ser sustentados na presença de Deus. Esse é o momento que nós precisamos do Espírito de Deus para nos ajudar, para nos orientar, para nos alentar, para nos dar um norte. E eu, em nome de Jesus, segundo esta palavra que eu tenho lido aos irmãos, eu quero pedir que Deus faça isso na minha, na tua vida, na nossa vida. Que Deus nos dê graça nas situações ainda que nós vamos enfrentar. E nós estamos vendo que a situação não vai ser fácil. Mas nós estamos sabendo, por esta palavra que eu acabei de ler aos irmãos, que Deus parou o sol, parou a lua, para a glória de Deus, para pelejar por um povo que não era dele, mas que o povo dele fez uma aliança. Nós agora que somos sal da terra, a luz do mundo, nós estamos com a faca e o queijo na mão para abençoar todo este povo em nome de Jesus. Para que Deus venha dar graça a eles, para que Deus venha os livrar, para que Deus venha abençoá-los, para que Deus faça as coisas tremendas, maravilhas nessas vidas que não conhecem ao Senhor. E que nós que temos a palavra de Deus, esses homens buscaram, né, fazer aliança com os homens de Deus. Agora, nós que somos homens de Deus, devemos nós fazer aliança com esses homens, mas não é uma aliança do que eles fazem, nas coisas que eles fazem. Eu quero dizer de uma aliança espiritual, para que Deus, por graça e bondade, entre com o socorro dele na vida deles. Porque nós que servimos a Deus temos uma garantia já de que Deus vai nos levar para o céu. Irmãos, esta palavra
que Deus, por bondade, nos dá. Né? Então eu estava falando aos irmãos, né, que esses homens, né, foram mortos, né, um povo desses homens foram mortos por Saul. E veio fome na terra por 3 anos. E Davi consulta a Deus o porquê disso. E Deus diz, Saul. Saul fez isso. E Davi vai e consulta esses homens, esses gibeonitas, fala com eles e fala, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para aplacar a ira de Deus sobre nós? Para que o povo de Deus possa viver em paz, possa voltar, né? Possa a chuva, possa ter alimentos, a terra possa dar novamente. Nós possamos ser livres, né? Posso dizer agora, nos dias de hoje, contemporâneos, podemos ser livres dessa praga. O que nós podemos fazer? E Deus, por graça e bondade, né, havia avisado a ele, como eu já falei aos irmãos, quem era. E Davi conversa com esses homens. E eles falam para Davi, olha, nós não queremos nem ouro e nem prata. Nós não queremos isso. Nós queremos que o Senhor nos dê dos restantes de Saul, da família de Saul. Dá alguns para nós, para a gente enforcar no caminho, tal. Os irmãos podem ler lá em 2 Samuel. E Davi vai, né, e pega da família de Saul. Pega da família de Saul 7 pessoas. E entrega na mão dos gibeonitas. Entrega na mão dos gibeonitas. Ele deixa, né, Mefibosete mais um, que eu não me vem à memória agora, né, que a gente já conhece a história de Mefibosete também, muitos irmãos, mas se não lembrarem, se não conhecerem, busca, procurem, leiam, vocês têm tempo agora. E eles pegam e levam, né, esses homens, e eles são enforcados, esses homens, entre homens e mulheres, se não me engano. 7 pessoas são enforcadas. E a ira de Deus se aplaca. A ira de Deus se para, estanca contra o povo de Deus. E passa a chover na terra e começa a dar o alimento. Então veja, irmãos, o que aconteceu, como falam os irmãos. Um acordo, uma aliança feita sem a direção de Deus, mas que Deus assumiu porque eram homens de Deus. Então muitas vezes eu e você podemos errar. Somos falhos. Mas nós temos um Deus. Não, nunca ele vai concordar com o pecado, de forma alguma. Mas nós temos um Deus que com os teus servos, pela misericórdia dele, ele honra. Louvado seja Deus. Ele honra. Eu sempre disse, Deus é campeão em consertar os nossos erros. Então hoje nós podemos ter errado. Nós podemos ter errado. Nós podemos ter errado. E pode estar acontecendo tudo isso conosco. Eu não vim aqui te assustar nem te amedrontar. Mas é uma palavra de conscientização. De nós olharmos para nossas vidas e qual foi o propósito que nós fizemos com Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qual foi a aliança que nós fizemos com Deus? Qual foi a forma que nós nos apresentamos diante do Senhor para trabalhar para Ele? Que eu posso dizer aos irmãos, né, que Deus nos dá uma oportunidade hoje. Uma oportunidade de refletir. Porque nós, irmãos, nós os crentes, eu acho que é unânime isso, todos nós, né? Eu acho que todos nós falamos isso. E está escrito também na palavra. Que Deus viria num piscar de olhos. Olha a nossa oportunidade. Que Deus ia arrebatar a igreja. Está escrito, não, eu concordo, com certeza. Eu quero levar a reflexão para os irmãos do que eu tô falando, do que eu vou falar. Que Deus ia fazer isso, e eu creio dessa maneira. E que não ia ter tempo
das pessoas se arrependerem, não ia ter tempo, não ia dar jeito. Deus vai fazer isso e aí está escrito. Esse é o momento, essa é a hora, escolha a vida, escolha a morte, né? Vai ser num piscar de olhos, o arrebatamento da igreja. E nós sempre pregamos isso, né? E nós achamos que sempre para nós, olha, a gente comenta entre nós, os irmãos, né? A gente diz, hoje falamos, né? A culpa é de quem? A culpa é desse povo. É carnaval, é bagunça, é prostituição, é homossexualismo, é roubo, é adultério, é mentira, é engano, pecado. As pessoas não estão nem aí, não amam o seu próximo, não liga. Deus está irado, Deus vai fazer isso e aquilo outro. É Sodoma e Gomorra, está virando Sodoma e Gomorra, Deus vai acabar com esse povo, né? E em Sodoma e Gomorra nós vemos que Deus, né, ele disse que ia destruir para Abraão. Vou destruir aquela cidade, Abraão. Louvado seja Deus. Vou destruir. Você dá um jeito aí, tirar seu sobrinho de lá, às vezes das minhas palavras, né? E Abraão diz, né? Senhor, só vai destruir. Nossa, todo mundo conhece, né? E pode ler lá, acompanhar, como eu falei. Faça como os crentes berianos. Se tiver 50, Senhor, se tiver 50 eu não destruo. 50 justo eu não destruo. Não faço nada. Se tiver 40 justo, eu não destruo. Mas se tiver 30, né? E foi até a última instância, né? Então, nós vemos que Sodoma e Gomorra foi destruído. Sodoma e Gomorra foi destruído. E agora, irmãos, nós somos o justo. Nós somos o justo. E quer queira ou quer não, todos nós somos unânimes em dizer isso. Nós que somos cristãos, né? Que é por causa do pecado. Tudo isso que está acontecendo é por causa do pecado. É por causa do pecado. Não tem... Como cristão, nós temos que ser categórico em afirmar. Acho que ninguém é contra, ninguém vai dizer. Nós, como religiosos, cristãos, vamos dizer, até mesmo o mundo vai dizer, é o pecado. Pessoas que nunca leram a palavra de Deus vão dizer que as pessoas estão pecando. Por isso que Deus está permitindo isso. E agora? Abraão questionou a Deus a quantidade de justo. Nós estamos passando por uma situação e agora nós somos o justo da terra. E nós somos milhares e milhares. E Deus está permitindo isso, né, para a gente refletir. E como eu estava dizendo, irmãos, é uma oportunidade, né? Louvado seja Deus, é uma oportunidade, né, que nós temos agora. Louvado seja Deus. Porque nós, como disse, quero frisar, nós tínhamos o tempo nosso de refletir como está a nossa vida, como nós estamos fazendo. Porque nós vamos sair dessa em nome de Jesus Cristo. O nosso bispo falava na segunda-feira, os irmãos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, né? Que nós vamos sair dessa melhor. E nós podemos lembrar daquela palavra, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E nós vamos ouvir sempre uma palavra de bênção, né? Sobre isso, todos nós vamos pregar uma palavra de bênção. Nós vamos sair dessa, Deus está no controle, Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer isso. Nós cremos, eu creio, no nome de Jesus, eu não sou descrente, eu creio. Mas nós vamos ver o que Deus vai fazer conosco. Até onde vai essa situação. Agora que nós sempre dissemos, é por causa do pecado, é o pecado, é isso, são as pessoas que fizeram isso, aquilo, outro. E aí? Agora eu pergunto, né, irmãos? Pena que vocês não podem fazer a pergunta para mim, nem me questionar, nem me barrar, né? Mas eu gostaria de estar junto com vocês, mas muito em breve, em nome de Jesus, nós vamos estar. E vocês podem questionar, reclamar, e mandar eu calar a boca, tudo mais. Mas, irmãos, de quem é o pecado? E agora? De quem é o erro?
quem fez aliança com Deus. É para nós refletir. Eu não estou pregando nada apocalíptico, não. Estou falando, é para nós refletir, para mim refletir primeiramente. Eu tenho refletido, eu tenho orado, eu tenho me aproximado muito de Deus nesse momento. E eu não sou o único. Eu tenho certeza que eu não sou o único. Até mesmo pessoas que não conhecem a Deus têm se aproximado de Deus, né? Nesse momento. Eu não sou o único. Mas eu tenho louvado a Deus na minha casa, adorado a Deus, né? Com os meus hinos da harpa, que eu sou meio antigo ainda. Mas lido a palavra de Deus, observado livros aqui. Eu tenho a oportunidade agora de ler, de estudar, de orar. E para nós agora, quando terminar isso, irmãos, as pessoas, né? Só um parênteses aqui, a gente está assim, todo mundo preocupado, né? Com como eu vou sair daqui? Você vê aqueles memes, né? Vai só todo mundo gordo, todo mundo, né? Fora de forma, quando acabar a quarentena. Mas aí nós vamos ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus, né? Porque nós, os crentes, vamos sair tudo magrinho, tudo esbelto. Por quê? Porque nós vamos jejuar, nós vamos consagrar, né? Então nós vamos estar desse jeito. Vai ser diferente. Quando ver na rua, aquele deve ser crente, porque ele não engordou. Louvado seja Deus. É só um parênteses, vamos fechar. Irmãos, mas a oportunidade nossa, louvado seja Deus, é a oportunidade do povo do mundo. Você já parou para pensar nisso? Como eu estava falando, a gente dizia, vamos dizer, e a Bíblia fala sobre isso, que vai ser de um piscar de olho. Só que Deus, né, que a pessoa não ia ver hoje, nós estamos esperando aqui, todo mundo esperando o que vai acontecer. Estamos dentro da nossa casa, né? Louvado seja Deus. E não sabemos se vai vir um surto maior nas nossas vidas, né? Nesta nação, como está em outras nações. Mas nós estamos com vida. Não veio de sopetão o aviso de Deus, a misericórdia. Isto é a misericórdia de Deus para a nossa vida. Não veio uma coisa de sorrateira, rápida, num piscar de olhos. Foi-me dada a oportunidade, foi dada a oportunidade às pessoas no mundo para pensarem sobre a vida, sobre como elas estão vivendo, o que elas fizeram. Muitos talvez estão dentro da sua casa, porque se eles estivessem na rua, eles estariam pecando, eles estariam prostituindo, adulterando, enganando, trabalhando de uma forma sorrateira, enganando seus clientes, vendendo, comprando, não pagando. Já parou para pensar sobre isso? Que Deus deixou a gente dentro da nossa casa. Deixou pessoas que nem conhecem a Deus dentro da sua casa, para agora receber um louvor nosso, receber um versículo bíblico. Louvado seja Deus. Para agora refletir sobre o que está acontecendo, que todo mundo imagina é o fim do mundo, e nós não sabemos que proporção vai chegar. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Nós estamos esperando em Deus. Então olha a grande oportunidade que foi dada para nós, louvado seja Deus. A grande oportunidade que foi dada para nós, servos de Deus, e para o povo do mundo, de refletir sobre isso, de imaginar, né? Pensar. E agora nós como cristãos, né? Louvado seja Deus. Jesus também veio por um povo. Nós somos os crentes, né? Louvado seja Deus. Jesus veio por um povo também que conhecia a palavra de Deus. Um povo religioso, um povo que era temente a Deus. E no momento que Jesus veio para eles, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Messias, como Salvador. Então Jesus, né, veio para os seus e os seus os rejeitaram. E aí Jesus foi para os gentios. Ele veio para os religiosos que conheciam. E agora nós somos religiosos, nós conhecemos Jesus.
Louvado seja Deus. Nós conhecemos Jesus e foi dado para nós a oportunidade hoje de termos a palavra de Deus. E foi dado para essas pessoas também que não conhecem a palavra, de se arrependerem, coisa que nós dissemos e vamos continuar dizendo quando passar isso, né? Que Jesus pode vir no momento, no piscar de olhos, mas Jesus dá um aviso. Mas você acha que o aviso, irmão, foi para nós só? Já imaginou isso? Olha a glória de Deus, olha a misericórdia de Deus, olha a bondade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, olha a bondade de Deus, meus irmãos. O aviso veio para a nação brasileira, toda a nação, toda a nação. O aviso veio para o mundo inteiro, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. O aviso de Deus veio para o mundo inteiro, para todas as nações. Não ficou os irmãos que acompanham as notícias, não ficou uma nação sem o aviso de Deus. E sem a misericórdia, sem as mãos de Deus estendida para ajudar esse povo. Louvado seja Deus. Todos, pela graça e a misericórdia de Deus, receberam um aviso de Deus universal. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha a glória de Deus. Olha a manifestação do Espírito Santo de Deus. Olha a bondade de Deus para com as pessoas. E nós podemos até, tá fazendo acepção, separando. E a gente vê hoje, as pessoas mais atingidas, nós vemos aí que são os velhos, idosos. E a palavra que eu li, eu falei para os irmãos guardarem lá, esse povo, eles tinham os anciões. Os anciões eram os homens que tinham sabedoria, que orientavam o povo. E hoje nós temos os nossos anciões, nossos idosos, que nós conhecemos de criança, que a sabedoria reposa neles, por conhecimento, mesmo talvez nunca tendo lido nada, nunca tendo estudado, mas por conhecimento das coisas, por vivência, eles têm a sabedoria, Mesmo seja a sabedoria humana, uns têm a sabedoria de Deus, mas pela graça e a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, ela vem com a sabedoria humana. Louvado seja Deus. Elas se juntam. Elas não vivem só. Você vai observar isso, por mais que a pessoa não tenha uma faculdade, não tenha cursos, não seja um doutor, um mestre, tenha um doutorado, mas tudo que ela conhecer, Deus usa na sua sabedoria. Ela pode conhecer da natureza, ela pode conhecer da construção civil, ela pode conhecer sem nunca ter lido nada, ter estudado nada, pode conhecer da agricultura, e Deus usar isso na vida dela. Como ela também pode ser um doutor, conhecer muitas coisas, mestrados, e Deus usar isso na vida dela. E nós estamos vendo, irmãos, nossos senhores, nossos idosos, eles são o maior risco. E agora uma reflexão para nós, uma oportunidade, a gente pensar sobre isso quando retornarmos. Os nossos idosos, como ficam? Muitos, irmãos, vocês sabem disso, eles são esquecidos pela família, pela sociedade, pela igreja, infelizmente pela igreja, que a igreja ainda frisa muitas vezes que vamos cuidar dos jovens, não que não seja para cuidar, pelo amor de Deus. Preste bem atenção no que eu estou falando, para que você não peque e não murmure. Mas a gente dá uma ênfase tão grande e acaba se esquecendo dos nossos idosos. E agora vem a oportunidade de nós olharmos para eles e ver o que está acontecendo com eles.
ter a sensibilidade no coração de ver o que está acontecendo com eles, os nossos anciões, aqueles que estão para nos ensinar com os exemplos deles, com a vida deles, com a vivência deles, com o tempo de vida deles. Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, que para a glória de Deus é nos dado uma oportunidade de olharmos para esses. É nos dado uma oportunidade de estar com nossos entes queridos, com a nossa família. É nos dado uma oportunidade de se arrepender. É nos dado uma oportunidade de renovar a aliança. É nos dado a oportunidade de fugir até da aparência do pecado. Louvado seja Deus. Por causa de uma aliança, louvado seja Deus, que Jesus Cristo fez por nós. Com o sangue dele. Por causa de uma aliança. Eu li a palavra aos irmãos. Esses homens aqui não queriam nem ouro e nem prata. Eles queriam sangue. Para que Deus voltasse, a abençoar a terra de Davi. E para Deus nos abençoar, para a glória de Deus, para Deus nos dar a oportunidade que nós temos hoje, foi necessário o sangue de Jesus. Como Pedro diz, não foi com ouro nem com prata. Da mesma forma, irmãos, olha que coisa linda. Louvado seja Deus. Não foi com ouro nem com prata. Que Deus, por misericórdia, deu o seu próprio Filho e derramou até a última gota para que nós recebêssemos a salvação. E agora nós temos esse privilégio. E nós vamos morar no céu, louvado seja Deus. Porque Deus nos deu graça. Deus nos deu a tua bênção. Deus fez uma aliança conosco. E Deus, como usou aqui Josué, ele move céus e terra, faz o sol parar, faz a lua parar, mexe com os elementos da natureza para nos abençoar, para nos livrar. É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que está ao nosso lado. Louvado seja Deus. E por esta palavra, irmãos, que nós possamos confiar. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de buscar conhecimento, entendimento da palavra de Deus. Se consagre, jejue. Porque, infelizmente, se nós deixarmos disso, muitos de nós, fraquejar. E talvez quando terminar essa quarentena, muitos não tenham força para voltar. Mas se nós nos apegarmos com o Senhor, com a palavra de Deus, se nós olharmos para tudo que Deus está fazendo, louvado seja Deus, Deus vai nos segurar nas nossas mãos. Deus vai nos ajudar para a glória dele. Então, irmãos, nós recebemos uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de refletir, uma oportunidade de melhorar. Uma oportunidade que nós vimos aqui, Josué, de consultar a Deus. Consultar a Deus. Aquilo que vamos fazer ou aquilo que não vamos fazer. Nós temos um Deus que por misericórdia nos ouve. Como ouviu a Josué. Louvado seja Deus. Como ouviu a Davi. Para a glória de Deus. Ele nos ouve. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Que nós refletimos sobre isso. Que nós, tudo que eu... para a glória de Deus, busquei a passar aos irmãos, muito mais ainda, Eu nem sei nem como vai ser esse vídeo para passar aos irmãos. Mas vou orar a Deus para ver como vou fazer isso. Mas é muito, irmãos. É muito maravilhoso buscar ao Senhor. A igreja somos eu e você. Hoje nós não estamos nas quatro paredes. O Espírito Santo de Deus habita nesse templo, que somos nós. Louvado seja Deus. Ele está na direção de tudo.
E nós temos uma grande oportunidade hoje de se aproximar de Deus. Talvez nós nem saiamos das nossas casas, talvez o Senhor nos arrebate para a glória dele. E muita gente, que a Bíblia diz em Apocalipse, milhares e milhares, como os grãos de areia, são os que vão ser salvos. São milhares e milhares e milhares e milhares. Olha Deus agindo de uma forma toda especial. Toda especial. Mostrando para o povo, dando a oportunidade, porque amanhã ou depois, todos nós que estamos em casa, o mundo inteiro, muitas pessoas que hoje pararam para refletir, ou muitos que já foram, infelizmente, que tiveram o tempo de refletir sobre esse vírus que está, tiveram tempo de pensar em Deus, muitos se arrependeram, eu digo para vocês em nome de Jesus, e muitos ainda vão se arrepender, e Deus os levou. Então olha a oportunidade que Deus está dando para as pessoas, né? Esses homens eram para ser mortos, os gibeonitas, eram para ser mortos, mas eles tiveram uma oportunidade, era para ser mortos, eles tiveram uma oportunidade, era para matar todos os povos daquela terra, eles tiveram uma oportunidade, mesmo que sorrateira, eles foram até os homens de Deus e viram, nós vamos morrer. Vamos buscar esses homens de Deus, vamos conversar com eles para entrar num acordo. Olha o que eu estou dizendo aos irmãos. Olha a oportunidade que Deus está dando para as pessoas, irmãos. Né? Deus está dizendo, eles estão sabendo, ó, vamos morrer. Vamos morrer. Então eles receberam essa oportunidade para a glória de Deus. O que a gente sempre diz, ó, vai morrer, né? Não quer saber de Deus, não vai ter tempo. Olha aí nós agora, né? Eu sei que está escrito, não vão inverter as coisas. Mas olha aí a oportunidade que Deus está dando para eles de se arrependerem. Louvado seja Deus. Olha a oportunidade que Deus está dando para eles para buscarem a Deus. O nosso bispo falava, quando terminar isso, muitos vão se converter, muitos vão para a igreja, muitos vão voltar para a igreja. Né? Louvado seja Deus. Olha a oportunidade. É uma grande oportunidade. E nós, os irmãos, continuem orando, buscando, conversando com os irmãos, mandando versículos, louvores, adorando a Deus, para nós manter a nossa fé viva. Manter a nossa fé viva. Próximos de Deus, cada vez mais próximos de Deus. Nós somos todos falhos, mas Deus, Ele está olhando por nós. E como nós lemos na palavra, Ele vai mover céus e terra para nos ajudar, para nos livrar. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente os irmãos. A vontade de ficar falando a noite inteira, né? Mas porque eu estou no celular, né? Que os irmãos falam, sabe que eu sou contra expandir horário e atrapalhar a vida das pessoas, né? Nesse sentido, não é? Porque você vai ter o tempo inteiro, se puder me ouvir, né? Quantos minutos você quiser ouvir, você para, continua fazendo seus afazeres, entendeu? Mas é maravilha, é gostoso, é muito bom ler a palavra, estudar a palavra. Eu estou tendo uma oportunidade tremenda, uma oportunidade ímpar de poder ler. Eu tenho, para a glória de Deus, aqui a minha Bíblia, minhas Bíblias, né? E tenho o Espírito de Deus, não sou sozinho não, eu tenho o Espírito de Deus. Estou orando, né? Tem alguns livros, algumas dezeninhas, e eu estou acompanhando, buscando, também indo atrás das notícias, que não tem problema nenhum eu ir atrás das notícias, né? E Deus tem dado graça, Deus tem me ajudado, né? Eu estou bem, louvado seja Deus, né? Para a glória de Deus. Eu espero que Deus, né, que vocês estejam bem. Quando essa palavra chegar até vocês, que vocês estejam bem. Se não estiverem, que Deus comece a mudar, que Deus comece a transformar, que Deus comece a trabalhar,
Que Deus possa dar graça a você que ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer a você com toda a sinceridade do meu coração, meu irmão, minha irmã. Eu orei ao Senhor. Eu apresentei ao Senhor a minha, a tua vida, para Deus mudar a tua vida e a minha vida. Para Deus dar graça para que eu reflita sobre a minha vida. Para que eu olhe para as pessoas com amor, com humildade. Para que eu aprenda, nesse tempo de quarentena. Eu aprenda com o Espírito de Deus. E que você também possa aprender com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. Que você possa meditar nesta palavra, que eu li. Que você busque, que você questione, que você reflita, você vai ter todo o tempo para refletir, Que você pense sobre o que eu falei. Me questione, me chame, me pergunte, reclame, discorde. Fica tranquilo, para a glória de Deus. Fica tranquilo. Eu aceito de toda qualquer forma, qualquer reclamação. Como sempre pedi aos irmãos da igreja. Tá? Então, continue orando. Eu estou orando por todos vocês. Continue orando por mim, pela minha família. E eu quero pedir aos irmãos encarecidamente, irmãos. Eu já pedi, já falei no áudio aos irmãos, que continuem fazendo os cultos nos lares, tirando a sua oferta. Não esqueça do seu dízimo. Você que está trabalhando, que está recebendo ainda, porque eu não sei amanhã, que tem uma renda. Não esqueça disso. Nosso bispo falou no dia de ontem, sobre a situação financeira que está a igreja. Muito terrível. Infelizmente. Não vai ser só a igreja, vai ser muitos. O mundo vai estar com a dificuldade financeira. Mas a igreja depende de mim e de você na questão de dinheiro, de dízimo, de oferta. Então que a gente possa continuar dizimando, ofertando. Não desanime não. Não desanime não. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo. E Deus, por misericórdia, Ele vai nos dar graça. Então confia no Senhor, aguarda no Senhor. Não esquece da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou estar falando aos irmãos. Quero poder transmitir isso aos irmãos. O meu prazer, a minha alegria de poder falar da palavra e de poder orar por vocês. Eu oro por cada um, já falei para vocês. Oro por cada um de vocês, cada um dos irmãos. Cada família, eu apresento todos para a glória de Deus. Sem exceções. Eu lembro dos nomes, da família, as crianças. Eu vou orando e Deus vai me dando graça. E quanto mais eu oro, mais necessidade eu sinto de orar. Quanto mais eu oro, mais eu me alegro em orar. E quando eu me levanto da oração, eu abençoo todas as famílias, todos os irmãos. E Deus fala comigo no profundo do meu coração. Eu vou te abençoar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Deus fala isso no meu coração. E eu quero que Deus fale isso no teu coração também. Que Ele vai te abençoar. Que Ele vai te ajudar. Ele vai suprir suas necessidades. Porque esse momento, irmãos, é um momento difícil. Talvez nós estamos nos primeiros dias, está tudo muito bem, está tranquilo. Mas se continuarmos dessa forma, as coisas vão se agravando. E a gente vem com a preocupação, Começa a pensar mil coisas. Mas lembre-se, Deus move céu e terra. Ele faz o sol parar, Ele faz a lua parar para te abençoar, para te ajudar, para te socorrer. Mas grave isso. Se nós tivermos que passar por dificuldade, nós vamos passar. E Deus vai passar conosco. Por mais dificuldades, não passar por mais dificuldade, por mais dificuldade. Deus vai passar conosco. Pela sua misericórdia e bondade, Ele vai passar conosco. Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não vai nos abandonar.
Louvado seja Deus. Mas Ele está nos dando uma grande oportunidade. E essa oportunidade Ele dá para nós que servimos a Ele e aqueles que não servem a Deus. Para aqueles que a gente acha que está no erro, que está nas piores situações, né? Que para eles não tem jeito. Deus, por bondade e misericórdia, está dando uma oportunidade para eles. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Eu conto com os irmãos. Os irmãos contem comigo no que eu precisar, no que eu puder ajudar. Conte com as minhas orações, né? Conte comigo com as minhas orações. Estou sempre orando, sempre pedindo graça a Deus. E oro sempre, 1, 2, 3, 4 vezes na semana, no dia. Né? Nós temos tempo para orar. Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite, né? Deus abençoe, um bom dia, uma boa tarde, não sei o momento que você vai ver, mas eu quero que quando chegar essa palavra no coração seu, né, comece a mudar as coisas. Não por causa de mim, mas por causa da palavra que transforma, que muda, que cura, que salva, que liberta. É por causa desta palavra. Eu quero que Deus te dê graça e você regozije no Senhor com a palavra dele. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe grandemente. Amém.